Olá, que alegria podermos celebrar culto novamente neste dia 20 de setembro, dia da Revolução Farroupilha para os gaúchos, 16º domingo após Pentecostes, em que o lema da semana diz para nós assim: o apóstolo Paulo diz: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. O texto de Filipenses 1, versículo 7. Que bom que nós somos participantes da graça de Deus e podemos hoje mais uma vez celebrar a nossa vida nesta graça, ouvindo a sua palavra, aprendendo com os ensinamentos que as Escrituras trazem para nós e vivendo em comunhão mesmo à distância. Quero dizer que nós estamos reunidos para celebrar culto por este meio virtual, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Hoje, de modo especial, nós teremos a pregação sendo ministrada, sendo feita pelo missionário Wanderson Perobelli, aqui da nossa comunidade, que vai partilhar a interpretação da palavra conosco. Quero convidá-la agora a pedirmos pelo mundo que sofre neste momento em que as queimadas geram tanto mal-estar, desconforto para a população, tanta destruição do meio ambiente, em especial aqui no Cerrado, no nosso centro-oeste, no Pantanal. Nós queremos colocar esse mundo criado por Deus nas suas mãos e os efeitos devastadores que geram também nas nossas vidas, nas mãos de Deus, pedindo a Deus que tenha piedade de nós. Vamos cantar junto, Kyrie eleison, pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Te convido para um momento de oração. Oremos. Querido Deus, obrigado por mais este dia que Tu acrescentas às nossas vidas. Obrigado porque Tu crias em nós a disposição de querermos celebrar culto, de querermos ouvir a Tua palavra. Dá que neste culto nós possamos receber de novo o Teu Santo Espírito, que Tu possas estar presente na nossa vida e nos orientar através da Tua palavra. Abre os nossos corações e as nossas mentes, fala conosco profundamente, transforma-nos num vaso novo. Isso nós colocamos nas Tuas mãos, te agradecendo por tudo que tens feito na nossa vida e por tudo que ainda farás. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e que com o Espírito Santo reina, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.
Leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 até 16, que eu passo a ler. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros, que tinham sido contratados, pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho eu o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aqui a leitura bíblica. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Amigos, amigas, irmãos e irmãs, o pastor Felipe pediu para compartilhar com vocês a palavra nesse culto. Eu confesso que é um desafio maior para mim estar diante dessa câmera do que diante de vocês. Mas eu quero convidá-los a ler juntos comigo o texto de Jonas, capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? O livro de Jonas ele pode ser considerado uma parábola em cujo centro está uma oração. Eu não estou afirmando e nem negando a historicidade do livro, mas muitos cristãos eles têm dificuldade em aceitar a sua historicidade. Para o que eu tenho em mente essa manhã, isso não é importante para mim.
O texto de Jonas ele provoca muitas percepções a respeito da vida cotidiana que ultrapassam culturas, épocas, e ele revela muito da nossa alma. Pastores, poetas, romancistas, eruditos têm usado o texto de Jonas por séculos. As crianças, em particular, gostam muito de Jonas. Ele é um personagem querido. Ele é um livro alegre e ele é um livro com humor. Mas não se engane, ele é um livro profundo e revela muito da nossa alma. Eu queria mostrar para vocês apenas 2 aspectos de Jonas. O primeiro é o Jonas que é desobediente. Deus o manda para Nínive e ele vai para Tarsis. Nínive era uma cidade antiga, com camadas de história, arruinada, infeliz. Ir para Nínive não era um atrativo bom para um missionário famoso ou um profeta hebreu patriota com boa formação e com boas recomendações. Tarsis, ao contrário, era o local onde Salomão buscava ouro, prata, marfim, macacos, pavões, segundo o texto de 1 Reis. Tarsis era a aventura, era o encanto, era a cidade pulsando, era o paraíso distante, era Shangri-La. Jonas é enviado para um povo muito bruto, que torturava os profetas. Era um povo sanguinário. Eles cortavam as mãos, os pés, as orelhas, os narizes, furavam os olhos. E isto não é humor. Não era um lugar bom para um santo homem de Deus. Deus oferece a Jonas uma vocação. Jonas responde humildemente, escolhendo o destino, as pessoas com quem vai falar, quem vai convidar para o culto. Quantas vezes nós, pensando em quem seria bom, digno para convidar para o culto, acabamos não convidando ninguém? O segundo momento é o Jonas obediente. Depois do seu movimento ter sido frustrado, ele é vomitado por um peixe na praia. Isto é humor. Mas a obediência de Jonas, ele parece que é pior. Jonas, ele é vingativo, ele é irado. Jonas odeia Nínive, ele despreza as pessoas. Jonas obedece ao chamado de Deus, mas ele trai o Espírito de Deus. Jonas se torna um profissional da fé, uma espécie de soldado sem amor, marchando pela cidade, declarando o juízo de Deus e esperando descer o fogo consumidor. Jonas, ele é um cumpridor de tarefas. Ele fica olhando para o relógio, esperando aquela tarefa de Deus acabar. Eu me assusto com isso, porque quando eu olho para mim, eu posso imaginar que eu posso visitar pessoas, eu posso ir ao culto, eu posso falar do Evangelho para alguém, eu posso participar dos almoços comunitários, querendo apenas me livrar da tarefa, sem se importar de fato com as pessoas. Eu corro o risco de desenvolver uma insensibilidade para com aqueles que Jesus chamou de o menor desses pequeninos irmãos. Ou que o próprio Jonas chama de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Jesus chorou por causa de Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta a ninhada debaixo das asas, e vocês não quiseram. Cumpridores de tarefas e de horários não se importam com o outro. Eles querem logo fazer o que precisa ser feito para se verem livres daquilo e voltarem para os seus desejos. Jonas, ele é um profeta estranho. Ele não ama os ninivitas. Ele não quer sair do seu bairro. Ele nunca teve pena daquelas pessoas. Ele nunca se importou com eles. Ele não se importa com que as pessoas ouçam ou não a boa notícia do Evangelho. Se dependesse de Jonas, aquelas pessoas já estariam julgadas, condenadas e mortas. O arrependimento de Nínive causa furor e descontentamento em Jonas. Uns dias antes, dentro da barriga do peixe, isso é humor, ele orou para ser liberto, para ser livre, para não morrer. Agora ele implora para que Deus o mate. Jonas teria preferido que Deus tivesse julgado essas pessoas, que Deus tivesse permanecido à imagem que ele tinha sobre quem era Deus.
Mas Jonas percebeu que Deus não era assim, que Deus era gracioso, misericordioso, cheio de amor, lento para se irar, sempre pronto para segurar o castigo, gostasse Jonas ou não. Era isso que Jonas não queria reconhecer. Jonas não gostava muito desse Deus perdoador. Jonas então fica com raiva de Deus e, cheio de autopiedade, implora para morrer. Deus fala para ele: é certo você ficar com raiva de mim por eu demonstrar amor e misericórdia? Deus sempre irá além das regras que estabelecemos para ele. Sempre transcenderá nossas expectativas. Sempre desafiará nossas tradições. Sempre irá a lugares geográficos que não fazem parte dos nossos olhares. Sempre buscará um povo diferente de nós. Sempre irá em busca daqueles que estão longe. Quando Deus fizer isso, como responderemos? O pastor Felipe leu para a gente antes a parábola dos trabalhadores da vinha. E eu quero juntar um pouco essa parábola a esse texto de Jonas. E se a gente toma essa parábola para hoje como um guia para o nosso comportamento no local de trabalho, na administração das nossas empresas, isso seria um escândalo total. Seria um escândalo para os que buscam remuneração justa. Seria escândalo para os que pagam por hora trabalhada. Estaria perto de uma heresia do capital daqueles que pensam que os negócios devem prosperar constantemente, reduzindo os salários. Tudo isso é perder o foco. Para mim, o texto não fala disso. Por meio dessa parábola, Jesus não está nos ensinando que é moralmente aceitável tirar vantagem dos trabalhadores que suportam o calor e o fardo de um turno de 12 horas. Não. Jesus está ensinando que essa parábola descreve a graciosidade radical de Deus. Descreve, e aqui me perdoem a palavra, o ultraje do amor divino. Ele mostra um amor que ultrapassa a compreensão de todos os níveis lógicos, éticos, estéticos, geográficos e moral. Mostra, por meio dessa palavra, que Deus, ele sempre está disposto a gastar o que mais valioso tem para juntar as pessoas a ele. Ele mostra que Jesus é o mais valioso bem que Deus nos dá para que pudéssemos estar juntos dele. Esse é o momento de Jonas nos ensinos de Jesus, pois ele nos faz ver que Deus, mais uma vez, indo além das nossas expectativas, das nossas fronteiras criadas, para um território totalmente novo, nos desafia em nossa compreensão, até mesmo bíblica, a reconhecer que a moralidade de Deus não é a mesma como a nossa, ou melhor, que nós entendemos a moralidade divina apenas da maneira muito imperfeita. A parábola nos lembra que nossa moralidade se baseia em uma leitura estrita de troca, uma espécie de quid pro quo, toma lá da cá, de ações e reações iguais, profundamente apegado à ideia de igualdade ou de justiça. Jesus ensina que Deus não nos trata pela moralidade da troca, mas sim pela generosidade da sua graça. Você tem alguma razão para ficar com raiva de mim? Você tem inveja porque eu sou generoso? Deus pergunta. Assim, à medida que Deus continua amando o mundo de maneiras que achamos difíceis de imaginar, assim que vamos descobrindo que Jesus ensina que o amor não vive nesse mundo do toma lá da cá, mas que o amor de Deus, ele é um milagre, ele é uma maravilha, ele é gracioso. Nós vamos aprendendo que anunciar esse amor às pessoas, anunciar esse Deus de amor às pessoas, é o que transforma as relações, é o que faz com que nos aproximemos uns dos outros. Eu termino com uma oração que eu fiz para mim.
Eu não quero ser como um Jonas. Mesmo que eu realmente não entenda, mesmo que eu realmente não consiga acreditar, mesmo assim, se esta é a direção de Deus, que Deus está me levando, então vou aprender a viver com isso, porque eu quero ser fiel a Deus, e a Ele obedecer, e a Ele servir. A palavra de Deus é a orientação da vida, por isso a ouvimos com devoção. Senhor, que a Tua palavra transforme a nossa vida. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Neste momento, quero convidar você para uma oração de intercessão, na qual você pode também, no seu silêncio, colocar diante de Deus as pessoas pelas quais você gostaria de orar, as circunstâncias da vida que você gostaria de colocar nas mãos de Deus. Esse é o momento em que Deus acolhe o nosso pedido e escuta a nossa oração. Oremos. Querido Deus, te agradecemos pela Tua palavra, que nos orienta no desafio de como que cumprimos a nossa vocação neste mundo. Nem sempre estamos dispostos e dispostas a seguir o Teu chamado, a obedecer o lugar que Tu escolhes para nós, a orientação que Tu dás para o nosso caminho. Mas Tu, com misericórdia e bondade, nos leva a realizarmos as nossas funções, as nossas tarefas, de modo que realizem a Tua vontade. E por isso nós Te agradecemos. Diante de Ti nós queremos colocar as vidas de muitas pessoas que agora trazemos em pensamento, em palavras. Pessoas que necessitam de perdão, pessoas que necessitam de carinho, de acolhida, pessoas que estão solitárias, padecendo por todo tipo de mal, por todo tipo de doença, pessoas enlutadas,
e nas mais diversas crises que esta vida, em especial neste tempo difícil, tem criado para nós. Nós te pedimos que pela tua bondade e pela tua misericórdia, tu acolhas os nossos pedidos e as nossas orações. E isso e tudo mais que nós queremos colocar nas tuas mãos, nós fazemos através da oração que teu Filho Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção que vem da parte de Deus na sua vida. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo, agora e para todo sempre. Amém. Desejo a você um abençoado domingo, uma abençoada semana e que nós possamos celebrar culto novamente na semana que vem. Até lá!